Fala pessoal, tudo bem? Vamos lá, vamos para a nossa parte 3 da nossa série Entrevistas em Coberturas Caóticas. Hoje nós vamos falar especialmente da atuação dos repórteres diante de uma epidemia ou de uma pandemia, né? O que muda aí um pouco é a dimensão do processo, mas a gente está falando quase que a mesma coisa, ou seja, é, uma doença que se apresenta de forma quase que constante em meio à população, né? E ela não está restrita apenas a um espaço, nesse caso da pandemia, mas ela consegue então atingir em massa a população de um lugar. Fazer esse tipo de cobertura é um exercício muito digno, eu diria, porque você está diante de uma situação de risco, né? A gente não pode desconsiderar que muitas vezes, quando a gente é jornalista, a gente perde um pouco a noção desse risco, né? A gente acaba tendo uma vontade muito mais exacerbada de fazer o nosso trabalho, e a gente se esquece muito, esquece muitas vezes, assim, até mesmo de usar equipamentos de segurança, de calcular direito o que a gente está fazendo, de não se expor a agentes que são agentes patológicos, né? Agentes que podem te trazer doenças, podem realmente causar um prejuízo bem grande para você. E às vezes a gente pensa isso porque a nossa vontade de levar a informação é sempre muito maior. Mas a gente tem que pensar, a gente tem que tomar cuidado, a gente não pode ficar realmente exposto a um vírus, né? E a gente tem que tentar equilibrar, na verdade, essa cobertura. Então, o que eu vou passar para vocês hoje é um pouco disso, a questão de segurança, mas especialmente também como que nós temos que levar essa informação da melhor maneira possível para as pessoas. Firmeza? Vamos nessa então. Bom, antes de tudo, antes da gente entender quais são os processos jornalísticos diante de uma epidemia ou de uma pandemia, eu acho fundamental a gente lembrar que nós somos profissionais da imprensa e temos uma responsabilidade social. Eu acho que está ficando muito mais claro esses tempos, né, de isolamento, o quanto nós somos importantes para a sociedade e o quanto a sociedade consegue se equilibrar também em razão das informações que nós oferecemos para ela. Agora, é importante que nós tenhamos sempre muito bom senso e muito profissionalismo. Coisas erradas, cara, nós estamos vendo por aí e elas vão acontecer em vários momentos. Jornalistas que não conseguem apurar uma informação, jornalistas que não conseguem dar uma informação da forma correta e levam muitas vezes muito mais prejuízo do que solução para as pessoas, jornalistas que ficam sensacionalizando, eles levam muito mais alarde, né, muito mais gritaria do que calma para as pessoas. Então, na verdade, a gente tem que tomar um certo cuidado com isso, porque assim, a gente tem visto isso acontecer, mas ainda bem que não é a maioria, né? O que a gente tem visto muito mais hoje no jornalismo é muito bom senso e um profissionalismo. O que a gente tem que ser, antes de tudo, a gente tem que ser consciente da nossa interferência na vida das pessoas. O que a gente coloca em termos de informação é seguido à risca pelas pessoas, sabe? Você imagina que as pessoas acreditam até em fake news. Você não imagina, então, você pode pensar, então, como que as pessoas acreditariam vendo essa informação em um veículo tradicional da imprensa? Quer dizer, aquilo que a gente escreve, o que a gente mostra, tem sempre muita repercussão e às vezes podem ter resultados desastrosos, né? Você pode, muitas vezes, uma informação mal apurada, uma fake news que você leva para frente, você pode ser cúmplice de uma decisão errada de uma pessoa, sabe? Uma morte, um prejuízo, uma paralisia, enfim, uma doença mais séria que alguém acaba pegando porque você deu uma informação errada. Então tem que tomar cuidado, sim. Isso chama-se profissionalismo. No mesmo nível que um médico, por exemplo, tem um profissionalismo no momento de fazer uma cirurgia, nós temos um profissionalismo no momento de oferecer uma informação para as pessoas. Não tem essa de colocar e depois corrigir. A gente tem que colocar sempre a informação da forma muito mais correta possível. E nesse caso específico das epidemias, isso é muito mais sério, né? As pessoas estão levando em consideração a nossa audiência em termos de público que está isolado em casa aumentou consideravelmente. Então, são muito mais pessoas prestando atenção naquilo que nós falamos para a sociedade em geral. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso,
Bom senso e profissionalismo são as duas palavras, são os dois termos que nós temos que levar sempre muito em consideração. Bom, vamos lá então. Eu separei para vocês aqui vários pontos que nós temos que prestar atenção no momento de uma cobertura de uma epidemia, tá? Então, eu vou colocar isso, vou pontuar esses elementos, e vocês vão anotando, vocês vão tomando aí as suas notas para que a gente possa depois, posteriormente, também discutir isso daí, né? Se tiver alguma dúvida. Mas vamos lá. Quando eu começo uma cobertura de uma epidemia ou de uma pandemia, eu tenho que prestar atenção na questão geográfica. A primeira coisa é, geográfica, onde estão as primeiras suspeitas? Quer dizer, o público que você tem, o seu público, o público do seu jornal, do seu portal, da sua TV, do seu rádio, ele precisa saber se a doença é mesmo uma ameaça para ele. Porque daí em diante, ele toma as precauções. Então, a gente tem que ter uma necessidade muito grande de guiar o texto a partir da proximidade geográfica. Se o fato está acontecendo lá no Afeganistão, não tem porque a gente sensacionalizar a cobertura. Na questão do Covid-19, aconteceu um pouco isso no momento em que a gente ficou sabendo dos primeiros casos na China. E eu lembro certinho que isso foi ali por dezembro, cara, foi uma situação que eu pensei comigo quando eu vi os primeiros casos, que eu falei assim, mais uma doença, né? Igual tipo a SARS, ou gripe aviária, ou gripe suína, mas não era, né? E, de fato, quando a imprensa começou a dizer que, olha, realmente essa doença está muito perto da sua casa, ou seja, da minha casa, da minha vida, eu comecei a ficar muito mais esperto e muito mais atento. Então, quer dizer, o que nós temos que prestar atenção, muitas vezes, é se nós não estamos sensacionalizando uma doença simplesmente pelo fato dela estar muito longe ou simplesmente pelo fato dela existir. A gente tem que saber se geograficamente onde estão as primeiras suspeitas, ok? Vamos lá. Bom, nesse sentido, também quando a gente descobre que geograficamente a doença então chegou perto da gente, a gente tem que conseguir os primeiros fatos mais básicos. E, na verdade, a gente precisa saber o seguinte, a doença está perto da gente, o que significa isso? Qual que é o grau de contaminação que essa doença tem? O que ela pode gerar em termos de prejuízo humano e também em termos de prejuízo de lotação dos leitos dos hospitais, ou seja, do sistema de saúde tem que suportar essa doença que chegou. No caso do Covid-19, é sempre importante a gente lembrar que é uma coisa que muitas vezes as pessoas acabam esquecendo ou não levando em consideração, né? Que a questão do isolamento social, gente, ela tem uma razão muito simples, que é você não colapsar o sistema de saúde. Nós não temos condição de receber todos os doentes de uma vez só. Se a gente considera que a Covid-19 é uma doença que se espalha muito facilmente e muitas pessoas começam a ter sintomas mais severos da doença, essas muitas pessoas vão precisar de atendimento especializado. Não só o atendimento no hospital, mas às vezes um atendimento na unidade de terapia intensiva, ou seja, nas UTIs, né? Principalmente com o uso de respiradores, porque a Covid-19 ela provoca uma pneumonia muito severa, né? Muito forte. E nesse caso, então, o que a gente está tratando, né, o que a gente tem visto com relação à questão do isolamento, é muito mais uma preocupação das autoridades em fazer, isso não só aqui no Brasil, tá? Isso no mundo inteiro, em fazer com que os doentes possam ser tratados. Ou seja, se você considerar que a doença vai chegar em algum momento, né, e ela pode realmente chegar, é uma doença de fácil contaminação, ele espalha muito fácil. Se você considerar que isso vai acontecer, que isso aconteça da melhor maneira possível. O que é essa melhor maneira possível? É você ter um sistema de saúde que consiga atender todas as pessoas. Você não pode ter 3 doentes em um lugar só, né, para atendimento. Ou seja, 2 doentes vão ter que morrer e um vai conseguir se salvar. A gente não pode considerar isso em hipótese alguma. A gente não pode considerar uma morte, gente. Nós temos que prestar atenção que quando a gente ouve muitas vezes alguém falar assim, algumas pessoas vão morrer mesmo. Sim, cara, e se fosse sua mãe? E se fosse seu pai? É isso mesmo que você entende? Algumas pessoas podem morrer mesmo? Se fosse seu irmão, né? Se fosse sua mulher, se fosse seu filho,
então tudo bem morrer mesmo? Quer dizer, a gente não pode pensar dessa forma, porque pensar dessa forma é a gente muitas vezes se alinhar com pensamentos que não são exatamente os mais corretos nesse momento. Quando eu sou jornalista, então, eu vou conseguir os fatos mais básicos. As autoridades de saúde e os epidemiologistas terão as últimas informações sobre a doença na região. Não adianta você ficar procurando isso em rede social, nem com o prefeito, nem com o vereador, nem com pessoas que não são da área. Procure sempre um especialista, busque sempre aquela pessoa que mais pode te dar uma informação correta com relação a isso, ok? Vamos lá. Nesse sentido, encontrar especialistas é muito fácil. O que a gente pode fazer? Não só ligar para os hospitais, mas a gente pode procurar, por exemplo, na faculdade de medicina ou na faculdade de saúde pública mais próxima. A gente procura saber o que as pessoas têm que fazer para se proteger, mas, cara, quem tem que dar essas dicas são os profissionais de saúde. Então, vá até a UPA, vá até a UBS, vá até o hospital, procure as assessorias de imprensa dos hospitais. As assessorias de imprensa dos hospitais, quando acontece um surto, quando acontece uma epidemia, quando acontece uma pandemia, essas assessorias já estão totalmente prontas para receber os jornalistas, inclusive para indicar especialistas. Então não fica tentando encontrar especialistas pelo Facebook, não fica tentando, não fica jogando, sabe, mensagem no Facebook falando assim, gente, preciso de um especialista de infectologia. Cara, quem jornalista que é você que fica procurando coisa no Facebook? Né? Pô, a gente precisa ter um certo profissionalismo. Eu não vou ficar colocando minha informação, a informação que eu quero, ou contando para todo mundo que eu estou procurando um especialista. Cara, eu vou atrás, eu consigo meu especialista. Procurar informação no Facebook, gente, é uma desgraça e é também um atestado de incompetência jornalística. Então toma cuidado com isso para você não ficar passando um atestado de incompetência. Encontre especialistas no lugar onde eles estão. Ok? Então isso é importante porque a gente está tratando aqui de uma situação séria, como eu falei no começo, as pessoas estão esperando uma informação importante de você, jornalista. Não passe para elas uma informação que não seja correta. Tome cuidado com isso, consciência acima de tudo. Tenha também certeza de que você entendeu direito o que o próprio especialista te disse, ou o seu público também não vai entender depois. Muitas vezes o especialista pode falar com termos muito ruins, muito pesados, muito complexos, termos que são da área mesmo. E se você às vezes não entendeu aquela palavra, não entendeu aquele termo, aquela frase que ele colocou, pergunte, gente. Não existem perguntas idiotas nessa hora. Não existem perguntas idiotas nessa hora. A gente tem que perguntar sim, tem que dizer, desculpa, não entendi. Desculpa, o que acontece? Desculpa, que palavra é essa? Desculpa, o que significa isso? Desculpa, é febre com 37 graus? Ou é com 37,5 ou é com 38? Não adianta, não precisa ficar pensando, ai, esse cara vai achar que eu sou um retardado. Ele nem vai lembrar de você 10 minutos depois. Entendeu? Então, assim, ó, pensa que a sua preocupação é com o público e não exatamente com o entrevistado. Pergunte mesmo. Pergunte, peça para ele explicar até ele cansar e você entender efetivamente o que ele passou para você. Simplifique a explicação. E explique também, especialmente, gente, como que a doença é espalhada e quais são os grupos de risco. Cara, muitas vezes o que a gente entende nessa pandemia que aconteceu agora, né? Que está acontecendo, que a gente está vivendo, a questão do Covid-19, tá muito assim, foi muito assim no começo, né? Poxa, a gente pode usar máscara? Não pode. Agora tem que usar luva. Agora não tem. E ele transmite pelo ar, ele transmite pelo aerosol, ele transmite pelo espirro. Não, se você tocar, pega. Não, se você tocar, não pega. Se você mergulhar numa piscina, pega. Se você não mergulhar, não pega. Quer dizer, a gente ficou meio perdido no começo. E é importante que você já dê de cara para o seu público como que essa doença é espalhada, né? É uma informação importante, evita também muita histeria. A gente é engraçado que o Covid ele tem duas coisas que eu acho que são muito simples. O fato de você ter que usar uma proteção, uma máscara, né? E o fato de você ficar longe das pessoas. Ou seja, vamos colocar uma terceira também. E você também sempre lavar suas mãos ou passar álcool gel toda vez que você tocar em um objeto que não está ali no seu ambiente específico.
Cara, são situações super mega simples. Concorda comigo que são super mega simples? E as pessoas estão realmente deixando isso de lado, né? As pessoas não lavavam a mão nem quando não precisavam. Na verdade, assim, você tem o brasileiro tem muito pouco hábito de lavar as mãos, né? Então agora quando ele é convidado ou exigido, né, no sentido de lavar as mãos toda hora, ele fica meio assim, fala, ah, puta merda, vou ter que ficar lavando a mão, que não sei o quê, tá, mas é importante. São situações simples, você ficar longe. É impressionante, cara. Você fala assim, ó, fique 2 metros longe da pessoa. Parece que tem um imã que fica te puxando para a pessoa, né? Parece que fica um negócio te puxando para você ficar mais perto. Cara, calma, né? Relaxa com isso. Isso é histeria já, se você não ficar atento. Então, assim, explique como a doença é espalhada. Explique também quais são os grupos de risco. Porque, cara, uma coisa é importante a gente entender o seguinte, né? Uma doença, ela pode efetivamente ser mais severa para umas pessoas e menos severa para outras. Isso não significa que, no caso do Covid, por exemplo, um jovem de 19 anos não possa desenvolver uma forma mais aguda da doença e possa ter mais complicações. Mas, cara, então assim, ó, quem são os grupos, quais são os grupos de risco? Nós estamos falando aqui de, no caso do Covid, de idosos, né? Tá, são idosos, mas nós temos um subgrupo de risco? Temos os idosos que são diabéticos, os idosos que são hipertensos, aqueles que possuem algum tipo de doença crônica. Então, assim, nós temos que explicar exatamente isso. A questão das crianças ficou muito mal explicada, por exemplo, nessa questão do Covid, porque muita gente falava assim: ah, não, criança tudo bem. Ah, então por que a escola não está funcionando se a criança não pega a Covid? Cara, a gente tem que explicar que a criança não é uma questão de que ela não vai pegar ou ela não vai desenvolver uma forma mais severa do Covid. É que a criança não tem o hábito efetivo de lavar as mãos, ela não tem a consciência ainda que ela tem que passar um álcool gel, ela não tem consciência que ela tem que ficar longe. Então, muitas vezes, o que vai acontecer? O seu filho, ou o seu sobrinho, ou o seu primo, eles vão para a escola e lá eles se contaminam. E se contaminando, eles podem não desenvolver a doença, mas eles passam para você. E você, às vezes, é um grupo de risco. Entende, não? Então, muitas vezes, o que a gente tem que explicar, isso não ficou tão explicado, porque muitas vezes a gente passou aí umas 2, 3 semanas com mães histéricas, pais histéricos, falando assim, ah, tem que voltar para aula, tem que voltar para aula. E é uma idiotice que a gente acaba tendo que encontrar ou encarar pela frente justamente pelo fato de que não houve uma explicação saudável para isso, entendeu? Então vamos tentar assim ter uma noção exata de quais são os grupos de risco que atuam nessas doenças ou nessa epidemia ou nessa pandemia que você está cobrindo. Uma coisa importante, mantenha-se sempre muito antenado, gente, porque ao contrário do incêndio, um tornado, um acidente, enfim, uma epidemia não é um fenômeno de um dia só, ela continua, né? Então continue falando com os epidemiologistas, continue falando com as autoridades, pegue sempre as últimas informações. Nem sempre você vai encontrar novas histórias, às vezes os caras vão falar, ó, continua a mesma coisa, mas enfim, estamos aqui. E aí vem a sua criatividade para contar histórias que são diferentes, que estão ali dentro, que você ainda não encontrou. Mas, cara, a gente tem que estar antenado. Normalmente, quando eu começo a produzir ou uma cobertura relacionada a uma epidemia, a minha, a minha antena jornalística é uma antena que fica sempre muito ligada, porque assim, tudo que está relacionado àquele episódio, àquela situação, me faz chegar mais próximo, ou seja, faz com que eu possa ficar um pouco mais atento e conseguir dar esse retorno para as pessoas. Enfatize no texto as formas de prevenção, gente. A gente tem falado bastante, eu acho que todo mundo. Eu falei agora há pouquinho na questão do álcool gel, na questão de ficar longe, da questão de lavar as mãos, né? Em casos assim, as pessoas ficam mais resguardadas quando elas aprendem medidas simples para afastar infecções, mesmo que seja algo como lavar as mãos com frequência. Então, assim, enfatize sempre isso. A gente tem visto o jornalismo falar bastante disso. Ou seja, a gente tem visto o jornalismo falar muito, olha, lava as mãos, passe álcool gel, use máscara, porque com isso você consegue evitar contaminações, você consegue evitar que você contamine pessoas. A gente tem que enfatizar sempre, porque nem sempre todas as pessoas conseguem ter a consciência de imediato, elas precisam levar 4, 5, 6 chamadas de uma vez
para poder apresentar uma informação correta depois, para poder tomar uma decisão correta depois, quer dizer. Então a gente tem que tomar cuidado com isso, enfatize no texto as formas de prevenção. Outra coisa, gente, use muito infográfico. Uma doença, uma pandemia, uma epidemia, com infográficos é muito melhor explicada, ela pode chegar melhor para as pessoas. Um box mostrando informações essas é um atrativo para o leitor. Abuse de links, use telefones, que o leitor busque mais informações se ele precisar. Use sites, coloque blogs, coloque sempre aquelas informações que são úteis e checadas por você, hein? Pelo amor do santo de todas as causas. Não dê uma informação incorreta, não dê um link incorreto, não dê um site incorreto, não dê um blog correto só porque é do seu amigo, só porque você achou bacana, só porque você achou que é muito legal, que ele é amarelo, que é bacana e eu adoro amarelo, então vou sugerir esse site. Tome cuidado, a gente tem que ter consciência do que nós estamos oferecendo em termos de informação. Isso é uma epidemia, isso é uma pandemia, isso não é uma brincadeira. A gente tem que tomar cuidado. Agora, use muito infográfico, abuse das artes, faça as pessoas entenderem isso. Sabe aquele lance de, cara, você não entendeu, você quer que eu desenhe para você? Muitas vezes a gente tem que desenhar assim. Muitas vezes a gente tem que colocar a nossa informação numa arte, porque ela pode ser melhor entendida e de um jeito mais fácil para as pessoas até mesmo repassarem isso para frente nos seus grupos do WhatsApp, por exemplo, ou nas suas redes sociais. Da mesma forma, cara, que a gente tem que falar pouco, mas falar bem. Ou seja, as pessoas estão preocupadas o suficiente para ler sua matéria, querem ser informadas e tranquilizadas o mais rápido possível. Guarde as firulas para o seu romance futuro, quando você falar assim, eu cobri a Covid-19, mas isso você vai escrever daqui 5, 10 anos e isso não vai fazer diferença agora. Conte essas histórias lá na frente, faça suas firulas mais para frente, não sensacionalize, seja conciso. A doença pega com assim, assim, assado, a doença gera isso, isso, isso de sintoma, a doença gera isso, isso, isso de consequência, a doença mata, a doença não mata. Quer dizer, então eu tenho que tomar cuidado com tudo que está acontecendo, justamente porque eu preciso ser conciso naquilo que eu estou falando, naquilo que eu estou levando às pessoas. Da mesma forma, gente, tome muito cuidado com a sua linguagem. As pessoas já estão ansiosas e às vezes você usar palavras fortes como epidêmico, pandemia, UTI, CTI, né? Quando não significa exatamente uma realidade, as pessoas ficam mais apavoradas. Tem muita gente, cara, que sofre de síndrome do pânico ou transtorno do pânico por doença. Isso é muito grave, isso é muito severo. As pessoas, às vezes, uma palavra que você coloca na sua matéria, que você fala e a pessoa ouve, já dispara um gatilho para o que a gente chama de janela killer, ou seja, aquela janela que vai realmente se abrir e a pessoa vai afundar numa situação de depressão, de estresse emocional muito grande. Então tome cuidado, mesmo que a palavra seja usada pelas autoridades, muitas vezes elas assustam as pessoas. Procure sinônimos, né, para que você possa, claro, ninguém está falando aqui para você esconder realidades, mas eu estou falando para você, às vezes, não usar uma palavra sensacionalizada, uma palavra que muitas vezes não vai fazer diferença se você trocar por um sinônimo mais leve ou não. Então, tome cuidado muito com a sua linguagem. Outra coisa importante, e agora eu quero falar uma coisa muito séria com vocês. Muita atenção, não dê ouvidos às pessoas que irão te desqualificar ou vão te ameaçar. Também, a gente tem visto muito isso na cobertura jornalística do Covid-19. O seu compromisso, gente, é com o público, o seu compromisso é com a verdade, o seu compromisso com aquilo que está realmente acontecendo. Pessoas que vão falar que você é um urubu, pessoas que vão falar que você só transmite coisas ruins, falsas, que você é uma pessoa que só coloca informação que só coloca informação negativa, que você está deprimindo todo mundo. Cara, essas pessoas são poucas, né? Elas são barulhentas, mas são poucas. Então dê atenção para o seu público efetivo, para aquelas pessoas que estão realmente se informando corretamente das suas matérias. A gente não pode dar ouvidos para essas pessoas que tentam nos desqualificar, porque quando a gente dá ouvido para elas, a gente se retrai e a gente deixa de fazer o nosso trabalho. Então, assim, não deixa ninguém atrapalhar o seu serviço. O seu serviço é o mais importante. Seu serviço, seu trabalho jornalístico, de levar informação com qualidade, é o mais importante. Ele é mais importante do que essas pessoas que estão tentando te desqualificar. E uma outra coisa, não se limite muito ao que as autoridades dizem.
fique muito alerta, porque a autoridade muitas vezes está ligada a questões políticas. A gente viu recentemente a troca de um ministro que estava sendo um seguidor fiel da Organização Mundial da Saúde por um outro ministro que é muito mais atrelado ao presidente da República. Cara, não estou dizendo que isso é certo ou errado, a questão só é que nós temos que entender que esse novo ministro agora, o Nelson Teich, o que ele está dizendo não necessariamente vai ser uma representação exata da Organização Mundial de Saúde, como era o Nelson Mandela. Nem estou dizendo também que o Nelson Mandela era um santo, mas a questão é que a gente vê essa mudança de discurso. E, cara, tecnicamente, ou seja, de uma maneira muito mais fria, nós jornalistas não temos que entrar em polarizações políticas, nós temos que prestar atenção no que vem para gente. Ou seja, qual é o teor desse discurso? Então, atenção para gente, para os fatos que são positivos, atenção para os fatos que são negativos. Dê atenção para isso. Anote, pegue, apure, cheque números, cruze dados. Não é porque uma autoridade disse um número que você vai realmente acreditar naquilo. Não é porque ela disse uma situação. A gente tem visto agora, eu li essa semana em várias publicações que trabalham com os bastidores de jornalismo, uma preocupação excessiva dos jornalistas com relação à causa-mortes de várias pessoas que estão morrendo nos hospitais. Muitas vezes essa causa-morte, ou seja, aquilo que levou a pessoa realmente ao óbito, está sendo colocada como síndrome de deficiência respiratória aguda, sei lá, alguma coisa nesse sentido. E, na verdade, essa deficiência respiratória aguda não foi exatamente isso que causou a pessoa. O que causou a morte da pessoa foi o Covid, que gerou essa deficiência respiratória aguda. Isso é a mesma coisa que a gente colocar na nossa matéria que a pessoa morreu de parada cardiorrespiratória. Sim, cara, parada cardiorrespiratória é uma situação que vai acontecer com todo mundo quando a pessoa morrer. Ou seja, você vai morrer quando o seu coração e o seu pulmão deixarem de funcionar. Se um ou outro ainda estiverem funcionando, nós vamos ter uma situação ainda de sobrevida. Agora, quando eles param de funcionar, a parada cardio, coração, respiratória, pulmão, quando acontece uma parada cardiorrespiratória, você morre. Agora, cara, seria muito fácil a gente colocar a causa-morte de todo mundo como se fosse parada cardiorrespiratória. Não é assim, senão todo mundo morria disso. A questão é o que levou à parada cardiorrespiratória? O que levou a essa deficiência respiratória aguda? O que levou a essa insuficiência respiratória aguda? O que levou a pessoa a passar mal e morrer? Isso que é a causa da doença. Então, na verdade, gente, nós temos que tomar cuidado, porque as autoridades muitas vezes vão camuflar números, vão isolar números, vão tirar números de contexto, justamente porque elas têm interesses políticos, elas têm interesses econômicos. Então, tome cuidado, cheque números, cheque dados, cruze esses dados e, gente, mantenha equilíbrio na sua cobertura. Comemore sempre os avanços. Houve um avanço, realmente houve alguma coisa que efetivamente provocou um avanço na situação, melhorou a vida, trouxe mais alegria, ótimo, comemore. Mas, cara, tome muito cuidado também de você não deixar para o lado uma coisa que é importante. Não se esqueça das derrotas e do sofrimento do povo. Eu tenho visto muitas críticas com relação ao jornalismo na cobertura do Covid-19, especialmente dizendo o seguinte: você deve ter visto isso em algum grupo de WhatsApp aí da sua família. As pessoas falando assim: mas esse jornalismo, ele só fica dando coisa ruim, só fica falando de morte. Por que não fala das coisas boas? Por que não fala daquilo que está avançando? Eu acho efetivamente que a gente tem que falar daquilo que está avançando, mas, cara, a gente fala de morte porque morte é morte. Entende? Não, morte é o fim de uma vida. E pra gente, uma vida é importante. E se as mortes estão acontecendo, é porque alguma coisa ainda precisa ser feita. O jornalismo, gente, infelizmente ou felizmente, tem que tocar nessas feridas. O jornalismo não pode deixar que a realidade seja encoberta. Se eu ficar dando só fatos positivos, eu começo a desconsiderar que existem pessoas sofrendo, que existem pessoas que estão morrendo. Então, como eu falei agora há pouco para você, se você acha que algumas pessoas morrerem é normal numa pandemia, eu queria que você pensasse se poucas pessoas fossem da sua família.
né? Ou fosse seu pai, seu irmão, sua mãe, seu sobrinho, seu filho, enfim, são pessoas importantes, né? Tudo bem se eles morrerem? Claro que não, né, gente? A gente tem que pensar no todo, a gente tem que pensar na humanidade como um todo. Esse é o nosso papel como jornalista. E, cara, desculpa, se as pessoas não estão gostando que eu estou falando que teve mais 300 mortes no dia de hoje, paciência, não foi o jornalista que matou essas pessoas, nós estamos apenas apresentando esses números. Claro que eu acho que a gente tem que ter um equilíbrio na cobertura no sentido de mostrar os avanços. Sim, temos que mostrar os avanços, mas nós não podemos excluir as derrotas, não podemos excluir o sofrimento do povo, ok? Então, gente, vamos ficar atento com isso. Nesse sentido, a cobertura caótica, a cobertura em casos caóticos como esse, tende a levar a gente a alguns erros e nós temos que ficar muito atentos. Agora, como eu apresentei em um slide agora há pouco, né, alguns slides atrás, bom senso e profissionalismo são as duas palavras mais corretas para levar em consideração nesse momento. Beleza? Gente, fechamos a parte 3 da entrevista em coberturas caóticas para que a gente possa ficar cada vez mais atento nesse momento que a gente está fazendo nosso trabalho como jornalista. Valeu? Grande abraço para vocês. Até a próxima aula.